pela vida de cada casal, de cada pastor que tem empenhado na ajuda dos casais. Querido, nós estamos na quarta semana falando sobre o assunto chamado. E eu quero relembrar com vocês aqui a última palavra do chamado, as três últimas, né? Trazer a memória das mensagens que a gente já viu junto. Cada domingo, né? Foi uma peça, um quebra-cabeça que o Espírito Santo vem montando, derramando sobre a nossa vida. Então, a primeira semana eu falei sobre o chamado de Deus e a ceia do Senhor. E a ceia é um chamado já. Um chamado para fazermos parte do corpo. Quem lembra o chamado de Deus, a ceia do Senhor? Quem lembra? A ceia do chamado. Foi sobrenatural esse dia. Foi uma bênção. Então nós vimos que Deus nos chamou não pelos nossos méritos, mas pela tua graça. A graça dele. Então ele escolheu os improváveis, os pequenos, os que não eram nada, né? Para a sua glória, para que Deus fosse aí direcionando a vida dele. Então o chamado nasce na graça e não na performance. Fala para o seu irmão aí, o chamado nasce na graça e não na performance. A segunda semana nós falamos sobre o chamado não é ensaio. Não é ensaio, é chamado, né? Não é ensaio. Deus não está ensaiando. Deus não está preparando você no sentido de treinamento, né? É uma lapidação para aquilo que você já nasceu. Que você foi escolhido desde antes do ventre da sua mãe. Antes do ventre, o Senhor já te conhecia. Amém? Então, nós falamos sobre que não é ensaio, é chamado, né? Não está ensaiando para ver se você vai. Já existe um chamado na sua vida e Deus está te polindo para te enviar para você cumprir esse propósito. Mas já existe esse chamado. Então nós conversamos que a vida cristã não é um teste, não é uma preparação para algo maior. Já é o tempo de viver o que Deus chamou você para viver. Então não importa o que está acontecendo agora, já faz parte do seu chamado. Fica claro isso, sim ou não? Então o que você está vivendo hoje já é o chamado de Deus. Deus não te chamou para treinar, mas para responder agora. O chamado é agora, não depois. Não é algo que vai acontecer. Depois eu falei, dando sequência nisso, a flecha polida. Isaías 49 foi o terceiro domingo que nós falamos. Entendemos que o chamado passa por essa lapidação, por esse polimento, esse tempo de espera. Todos os homens, grandes homens de Deus na Bíblia, todos eles passaram por esse tempo de espera. E esse tempo de espera não é para ver se existe ou não um chamado. Esse tempo de espera é um tempo de polimento para qual Deus está designando você para viver o chamado. Sim, dá para entender, igreja? Amém? Então a flecha é polida, guardada até o tempo certo de ser lançado. Então Davi foi ungido e teve que voltar lá para o pasto. José teve a revelação, mas ele teve que enfrentar ser escravo, ser preso, né? Nós vemos aí os homens de Moisés foi chamado e depois ainda ficou 40 anos em espera. Enfim, o tempo de espera, ele não pode ser ignorado. Há um tempo de espera, porque nesse tempo de espera você está sendo polido. Então, nós lembramos que o processo, ele pode ser dolorido, mas faz parte do propósito, né? O chamado exige tempo escondido antes de você ser lançado. Tem gente que quer se lançar, e hoje com a internet tem muito isso. Eu querer me lançar sem Deus me lançar, né? Então, quando Deus lança, Ele sustenta. Quando você se lança, você vai se cansar e vai se frustrar, pode se machucar e talvez nunca mais se levantar. Mas quando Deus lança, então deixe-se ser guardado por Deus, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre Jeremias, mas num outro ponto de Jeremias. Eu quero ler duas passagens de Jeremias aqui. Eu quero passar por Jeremias capítulo 1. Eu acabei de abrir aqui. Quero fazer uma breve consideração no capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 11 ao 12. Jeremias diz assim, versículo 11 ao 12. E a palavra do Senhor veio a mim.
o que você vê, Jeremias? Aí Jeremias responde: vejo o ramo de uma amendoeira. Respondi: o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Olha só, a palavra do Senhor veio a mim, Jeremias dizendo, no capítulo 1, do versículo 11. A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Estou repetindo o versículo. O que você vê? Aí ele responde: vejo o ramo de amendoeira. Então, o que Deus está falando aqui? O que nós entendemos quando Deus fala com Jeremias aqui, né? Nós entendemos que o chamado é enxergar o que ninguém vê. Dá para entender isso? Quando você tem um chamado de Deus, você vai enxergar algumas coisas que ninguém está vendo. Talvez está todo mundo contra aquilo que você está falando, mas é algo que Deus te deu, algo que Deus revelou para você, algo que Deus já clarificou para você. E Jeremias, ele estava vendo ali a amendoeira. Então Deus pergunta para Jeremias: o que você sente? Quer dizer, vou recapitular aqui. Deus está perguntando para Jeremias: o que você vê, não o que você sente. Por quê? Porque chamado não é o que eu sinto, chamado é o que eu vejo, a visão que Deus me deu. Porque sentimento, eu tenho todo tipo de sentimento a todo momento, e os sentimentos me confundem, me tiram do propósito, me tira da visão. Sentimento me tira daquilo que Deus planejou para mim, dos planos de Deus. Então Deus olha para Jeremias, Deus fala assim: o que você vê? Deus não fala para Jeremias: o que você sente? E aí Jeremias então fala: eu vejo uma amendoeira, né? O chamado não vai começar pela dor, não vai começar pelo sentimento, ele começa pela visão. Amém, queridos? Fala para o seu irmão: o chamado começa pela visão. Chamado não é capacidade de enxergar promessas. Chamado não é, né? A desrespeito das coisas que acontecem. Não é a capacidade de sentir as promessas, é a capacidade de ver as promessas de Deus a despeito do que as pessoas estão vendo ou não estão vendo. Dá para me entender aqui? Quem está me entendendo, quem está comigo, diga glória a Deus. Em nome de Jesus, Deus te deu uma visão, Deus te deu um lugar para que você faça uma aliança, para que você esteja em aliança, para que você viva dentro de uma visão, e não é por sentimento. Em nome de Jesus. Nós vemos muitas pessoas se perdendo por causa de sentimento, por causa de emoções. As emoções não nos levam ao lugar que Deus tem e nem ao que nós desejamos. Eu vou dar um exemplo aqui. Você sabe que precisa comer melhor, por que você não come? Você sente vontade de comer, né? Você sabe que precisa emagrecer, por que você não emagrece? Você sabe que precisa fazer academia, por que você não faz? Por quê? Porque o sentimento, a emoção está sendo mais forte do que a visão. Dá para entender isso aqui, sim ou não, igreja? Dá para entender isso? Acaba sendo mais forte. Então, por ser as minhas emoções, as minhas vontades serem mais fortes, eu não consigo ir para a visão daquilo que Deus, daquilo que eu quero, ou daquilo que eu desejo, ou daquilo que Deus tem para mim. Em nome de Jesus. Então, o chamado, a dor existe, mas ela não apaga a visão. Se você tem uma visão clara, pode ter dor, pode ter emoções bagunçadas, mas ela não vai apagar a visão que Deus deu, né? Ela revela se você está vendo com os olhos espirituais ou com os olhos naturais. O que mais nós vemos acontecer são pessoas vivendo, querendo viver o sobrenatural, mas com os olhos do natural. E não dá para viver o sobrenatural com os olhos do natural. Veja bem, eu não estou tirando você da razão e do natural e da terra. Nós vivemos na terra, estamos sujeitos às coisas da terra. Porém, eu não posso olhar limitando a visão de Deus para a minha vida com os olhos naturais. Quem está me entendendo aqui, em nome de Jesus? Diga glória a Deus. Então, quando eu me apego àquilo que eu vejo, eu anulo a unção, a graça, o favor de Deus, o milagre sobre a minha vida, porque eu estou apegado somente àquilo que eu vejo. Mas quando eu estou apegado àquilo que Deus me mostrou, a visão que Deus me mostrou,
pode vir vento, pode vir chuva, pode vir água, pode tentar derrubar a casa, pode bater a tempestade, mas há uma visão que Deus me deu, há uma palavra, há uma promessa que Deus vai se cumprir. A promessa de Deus na minha vida vai se cumprir, a promessa de Deus na sua vida. Nada vai te parar, porque aquele que te chamou, Ele te sustenta e te impulsiona a caminhar e a viver aquilo que Ele planejou. Quem está comigo celebra o nome do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O ramo da amendoeira seria o improvável, né? A amendoeira é a primeira árvore a florescer em Israel. A árvore que floresce em primeiro lugar em Israel é a amendoeira. Então ela está em pleno inverno, quando tudo ainda parece morto. Sabe aquelas árvores secas? Lá no sítio do meu pai tem um negócio de caqui, uma árvore de caqui, uma caquizeira, não sei se é assim que fala. Mas ela seca, no inverno ela seca e parece que está morta. Literalmente, todos os galhos ficam secos. Fica praticamente o caule. E aí eu falei para meu pai a primeira vez. Falei, pai, essa árvore morta, aí o senhor não corta. Eu falei, morta nada. Ela está só se preparando. E aí eu fiz um vídeo uma vez que eu fui. Fiz um vídeo dela seca, bem antigo esse vídeo. Ela seca, depois ela florida. Meu irmão, coisa mais linda do mundo. Seca, depois ela florida e cheia de caqui assim. Aí tem tucano, vai enche de passarinho para comer lá. É a coisa mais linda. Então, quando ele olha para a amendoeira, Deus estava dando um sinal para ele. Deus usou esse símbolo para Jeremias entender. Seu chamado é florescer quando ninguém acredita. Será que tem alguém comigo aqui? Sim ou não? Seu chamado é florescer quando ninguém acredita. Quando o ambiente parece que está morto ainda. Todo mundo morto. Está todo mundo andando ao contrário. Todo mundo criticando. Todo mundo jogando pedra. Todo mundo pressionando você. Está ali vivendo aquele momento de sequidão. Mas há uma visão que Deus te deu. A amendoeira, ela está florescendo. No contrário do que todo mundo está falando, vai dar fruto, vai acontecer. Deus me deu uma visão, Deus me deu um sinal, e eu vou pelo sinal que Deus me deu e não pelo sinal que a terra está me dando. Não porque as pessoas estão falando. Eu tenho um chamado, eu tenho uma palavra, eu tenho um sinal de Deus, eu tenho uma visão, e por isso eu não paro. Quem está comigo, celebra o nome do Senhor, em nome de Jesus. Você não pode parar. Davi chegou no momento da vida dele que ele dizia assim: os meus inimigos se multiplicaram, levantaram-se inimigos para todos os lados, inclusive Absalão, filho dele se levantando e levantou um exército contra Davi. O que Davi fazia? Era um bom rei. Falava da palavra do Senhor. Jeremias, esse é o profeta que expôs o coração. Ele expôs, e por expôs o coração daquilo que Deus falava, a palavra do Senhor, ele começou a ser perseguido. Mas Davi no momento de perseguição, falando de Davi agora, não de Jeremias, ele diz no Salmo, se eu não me engano, 150, ele diz: eu me deitei e me levantei, porque eu estou seguro no Senhor. Imagina só, ele falou: eu me deitei e dormi, mas eu levantei. Ou seja, a segurança dele estava em Deus. Que estava todo mundo se levantando contra ele. Ele poderia morrer dormindo, mas não, a segurança dele estava em Deus. Ele já tinha experiência de batalha, ele já estava vivendo o chamado, por mais que tudo estivesse contrário. E é tão estranho isso, que você está falando da palavra do Senhor, você está ministrando, você está doando a sua vida para ensinar a palavra de Deus, que traz libertação, que traz perdão, que traz restauração de vida. Mas as pessoas se levantam contra você. Olha que coisa maligna, né? Se levantam contra você,
apontam o dedo contra você. Ali, por quê? Por que isso? Porque você está pregando o evangelho, você está falando da palavra, você está vivendo o chamado. Tem pessoas que não vigiam o coração e dão lugar para o inimigo trabalhar, porque quem é acusador? O diabo é acusador. Se eu começo a acusar, então eu me torno um emissário, não de Deus, mas um emissário de Satanás. Por quê? Porque eu me levanto para falar contra aquele que está vivendo o chamado do Senhor. Deus te chamou para você avançar, independente da situação ao seu redor. O chamado de Deus faz você dar sinais de vida em meio a um momento de morte, a estações de morte, a estações do seu lado que está seca. O chamado de Deus na sua vida vai fazer você dar sinais de vida, em nome de Jesus. Deus vigia para cumprir. Então assim, olha o que ele diz no versículo 11 e 12 que nós lemos. Deus vigia, estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E olha que forte isso. Jeremias achava que tudo dependia da força dele, mas Deus estava dizendo, viu, calma aí, eu dei a visão para você, você tem um chamado, dei a visão, e eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Olha, versículo 12, o Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Versículo 12 do capítulo 1. Então, ou seja, chamado não é fardo, é descanso em saber que a obra é dele, não é sua. O chamado é dele e não é seu. Entendeu? Entendeu? Eu quero dizer, então Deus, ele está falando, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra através da sua vida. Dá para entender isso, sim ou não, igreja? Ou seja, ele está olhando para você, ele não só te chamou, como ele está vigiando para que se cumpra aquilo que ele falou que iria acontecer. Então fica tranquilo, se ele chamou, ele está vigiando para que aconteça. As coisas vão acontecer. Tem alguém entendendo em nome de Jesus? Amém? Vocês não falam glória a Deus, eu fico enroscado aqui. Eu não vou para frente. Então, da dor para a leveza. Jeremias viveu rejeições, afronta, lágrimas, mas a primeira visão que Deus deu a ele foi de florescimento em meio ao impossível. Florescendo, amendoeira. Olha a visão, Deus usando as coisas naturais para mostrar o sobrenatural para Jeremias. Mostra que a dor é parte do caminho, mas não é o fim. A gente é adulto, a gente já sabe que vai passar por dor. A gente já sabe que vai passar por desafio. A gente já sabe que vai passar rejeição. A gente já sabe disso. Mas isso não é o fim. Deus te trouxe aqui para dizer que não é o fim da história. O fim da história é o que Deus mostrou para Jeremias. Uma amendoeira florescendo em meio à sequidão. O fim da sua história é florescer. Está hoje seco, as coisas não estão contribuindo. Deus está dizendo, esse não é o seu fim. O seu fim é florescer no final e os frutos revelarem a glória de Deus sobre a sua vida. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia, se é para o Senhor pode ser mais forte. Está sentindo inverno na vida, mas fica tranquilo, Deus vai fazer essa estação mudar. Vai mudar essa estação. Como é difícil, a gente sabe que é difícil. Estações de inverno, estações de seca, é difícil, nós sabemos que é difícil, mas não é difícil para Deus. Por isso nosso coração deve estar nele, nosso coração deve estar apegado, nós devemos estar prostrados nele. Porque se eu confio no Senhor, não importa a estação que eu esteja, Ele vai mudar essa estação. Ele vai mudar e vai fazer florescer em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar com vocês a respeito de... Quero passar dessa introdução para Jeremias capítulo 20. É aqui que eu quero pregar e falar com vocês. Jeremias capítulo 20, do versículo 7 ao 9. Jeremias 20, do 7 ao 9, diz assim: Senhor, tu me enganaste
e fui enganado. Fosse mais forte do que eu e prevalecesse. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. Tem um fogo cerrado em meu peito, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Aleluia, aleluia. Estou tentando conter esse fogo, mas não posso contê-lo. Não consigo conter esse fogo mais. Estou querendo parar, estão me ridicularizando. Não preciso disso. Eu posso viver a minha vida. Eu não preciso estar indo na igreja. Eu não preciso estar no bem casado. Eu não preciso estar no que. Eu não preciso me envolver. Eu não preciso ser voluntariado. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso, mas há um fogo cerrado em meu peito que não se apaga, um fogo que está dentro dos meus ossos, que me faz tremer diante do chamado de Deus, que me faz curvar e abrir mão daquilo que eu acho que é bom, para viver aquilo que é perfeito, agradável diante de Deus. Há algo dentro de mim que não me deixa parar. Deus te chamou e nada vai te parar. Tem alguém comigo aqui? Em nome de Jesus. Aleluia. Há um chamado de Deus para a sua vida e nada vai parar você, em nome de Jesus. Eu profetizo que aqui não há desigrejados, aqui não há pessoas de dupla personalidade, aqui não há pessoas que vão apostatar da fé. Aqui há vasos de barro cheios do azeite, cheios da unção de Deus, homens e mulheres que foram levantados com uma visão, que foram levantados com uma unção, com dom, para que o corpo de Cristo seja edificado na terra e o nome do Senhor seja glorificado através da sua casa, através da sua família, através dos seus filhos, no seu trabalho. Em nome de Jesus, a unção de Deus sobre você, que vai te blindar daquilo que o inimigo está tentando contra a sua vida. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui? Em nome de Jesus. Querido, Deus te chamou e Ele está vigiando porque a palavra se cumpra. Ele está vigiando para que a palavra se cumpra. Estão tentando contra você? Fica firme, meu irmão. Há um Deus que está vigiando para que a palavra se cumpra. As coisas não estão dando certo. Fica firme, minha irmã. Há um Deus que está vigiando para que a palavra se cumpra. Há um Deus que está vigiando para que a palavra se cumpra. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Deus, o que está acontecendo? Fica firme, meu filho. Há um polimento, há um tempo, mas ao final da história você vai florescer. Em nome de Jesus. Tu me persuadistes, ó Senhor, eu fui persuadido, foste mais forte do que eu e prevalecesse. O chamado não começa em você, mas começa em Deus. Jeremias não escolheu esse caminho, foi Deus que o persuadiu. Olha que forte isso. Foi Deus que... Você acha que está aqui, que é um acaso, ou porque alguém te convidou, porque você viu algo na internet? Não, foi Deus que o persuadiu para te trazer até aqui hoje, para mostrar para você que tem um chamado e que Ele sustenta o chamado que Ele tem para a sua vida. Tem alguém entendendo aqui? Ou seja, o chamado não nasce de desejo pessoal, nasce da mão de Deus, nasce da vontade de Deus sobre você. Então não é algo que você escolheu, por mais que pareça, é algo que Deus escolheu sobre a sua vida. E qual que é a briga do inimigo? É querer ofuscar esse chamado, querer, através da razão, tirar você fora do chamado, querer apagar você, querer apagar a unção e a luz que há em você. Esse é o trabalho do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai tentar te matar. Se ele não consegue te matar, ele vai tentar te roubar. Se ele não consegue te roubar, ele vai tentar te destruir de alguma forma, sabe? Te lesando de alguma forma para tentar tirar o foco do quê? Daquilo que é mais importante, daquilo que ele já sabe que Deus tem para a sua vida.
daquilo que ele já sabe que Deus vai fazer na sua vida. Ele sabe, Deus sabe, o inimigo sabe que Deus tem um chamado para cada um de vocês. Tem um chamado para você, ele sabe o que ele quer fazer, ele quer paralisar você, quer impedir você de avançar. Então, até a sua resistência vai fazer parte do processo. Porque Jeremias estava tentando resistir a Deus, mas até essa resistência vai fazer parte do processo. Por quê? Porque Deus prevalece sobre ela. Deus sempre se sobrepõe sobre ela. Se Deus foi forte para chamar Jeremias, Ele é forte para te chamar. Se Ele foi forte para te chamar, Ele é forte para te sustentar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é alguém que está indeciso com você e que não sabe o que vai fazer com você. Isso é uma questão humana, uma questão nossa. Mas Deus sabe o que Ele tem para você. Ele sabe o que te sustenta. Ele sabe para onde você vai. Ele sabe os planos no final. Deus não está indeciso. Você foi chamado. Tem alguém entendendo aqui? Sim ou não? No versículo 7 que nós acabamos de ler, o chamado expõe a nossa dor, mas não apaga a nossa missão. Aí ele diz assim no versículo 7: sou ridicularizado o tempo todo, cada um zomba de mim. Jeremias não esconde a sua dor, né? Ser profeta tornava alvo de zombaria, todo mundo zombando dele, ridicularizando ele. Então qual que é a revelação aqui? A zombaria não era contra Jeremias. Pega essa chave, meu irmão. Você tem certeza do seu chamado? Pega essa chave em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Era contra a mensagem que ele carregava. E uma vez que as pessoas estão contra a mensagem que você carrega, elas não estão contra você, eles estão contra o dono da mensagem. Ah, tem alguém comigo aqui entendendo em nome de Jesus? A nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Mas Deus vai mostrar os frutos no natural, para que o sobrenatural apareça. Tem alguém entendendo em nome de Jesus? Sua dor não é pessoal, é espiritual. E Deus honra quem carrega a mensagem. Por isso que eu profetizo que você não vai ser um apóstata. Você é um filho de Deus, um filho do Deus vivo que carrega a mensagem de Deus. Porque quem carrega a mensagem de Deus, Deus honra. Você está carregando a mensagem. Você está fazendo algo lá e as pessoas estão te achando você de bobo. Não, eu estou agindo dessa forma porque há uma mensagem dentro de mim. Eu preciso entregar dessa forma qual eu estou. E Deus honra quem carrega a mensagem. Quer receber a honra de Deus? Carrega a mensagem. Não carrega a notícia de política. Ontem eu falei aqui, o nosso problema político não é um problema político que nós estamos vivendo. A nossa frustração hoje é problema refletido das famílias. O problema está nas famílias. E qual o problema nas famílias? A troca de papéis. A troca de papel na sociedade, a falta de visão, a falta de Deus para a sociedade, essa inversão de valores, ideologia parecendo que é certo, certo errado, errado certo, está refletindo em todas as áreas da sociedade, não é só na política não, é nas escolas, é nos trabalhos, é dentro das casas. Quando nós temos famílias curadas, nós temos uma sociedade curada, nós temos uma igreja curada, uma sociedade curada, uma cidade curada. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Por quê? Porque nós precisamos carregar a mensagem. Nós fomos chamados para carregar essa mensagem. Qual a mensagem? A mensagem do Evangelho da Paz. Mensagem de salvação. A mensagem de perdão de pecados, de amor. As pessoas hoje colocam como o extremismo como algo ruim. Quem disse que extremismo é algo ruim? Isso foi taxado na sociedade. Que extremismo, nós somos extremistas aqui. Mas nós não carregamos uma mensagem extremista e não colocamos uma mensagem extremista. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Por quê?
Porque usam o extremismo para matar pessoas. Nós não usamos extremismo para matar pessoas. Nós usamos o nosso extremismo para amar as pessoas e mostrar que o evangelho pode curar, pode salvar, pode transformar. O extremo é assim: eu sou pai de família, eu acredito na família homem e mulher, eu acredito em um pai que pode cuidar dos seus filhos, eu acredito sim, eu sou extremo, mas eu não sou extremo para te matar, eu não sou extremo para te perseguir, eu sou extremo para levar o amor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia é polarizada. A Bíblia diz: o inferno é céu, ou você é santo, ou você é morno, eu vomitarei da minha boca. Deus nos chamou para ser extremos, sim, extremos em amor, extremos em paz, extremos em comunhão, extremos em generosidade. Sim, nós somos extremos. Isso é ser extremo. Não é o extremo que eles querem taxar. Em nome de Jesus. Por quê? Porque nós carregamos uma mensagem. Quando nós entendemos que carregamos uma mensagem, nós não teremos voz para falar A, B, C, D. Nós teremos voz para falar: Deus pode mudar, Deus pode transformar a vida dele. Ele vai ser pego pelo Espírito Santo. Não esquenta a cabeça, faça, leve a sua mensagem, entregue aquilo que Deus te chamou. Não se preocupe com aqueles que pararam no caminho, a não ser oferecer amor, ajuda e puxar para vir. Não abra sua boca para falar outra coisa a não ser uma mensagem de amor. Há um Deus que morreu pela sua vida, teve um amor tão profundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Essa é a mensagem que nós carregamos. Quando eu carrego essa mensagem, Deus honra. Abra a boca para uma mensagem. Deus honra. Deus vai honrar você. Fala para o seu irmão: fica tranquilo, meu irmão, só carrega a mensagem. Deus honra, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O chamado carrega fogo incontrolável. É um fogo cerrado no peito. Esses dias eu vi algo que eu sempre falo aqui. Eu vi, acho que ontem, o pastor Lucinho respondendo uma pergunta dessa de novo. Perguntaram para o pastor Lucinho assim: pastor, o senhor pensa em parar? Não sei quem viu. O senhor pensa em parar? Não sei se vocês seguem o pastor Lucinho. Siga ele lá e siga eu também. Gustavo Santiago, .UFC. Mas o pastor Lucinho falou assim, ele começou a dar risada, né? Se eu penso em parar, né? Aí ele fala assim: só todo dia. Só todo dia. Por quê? Porque o corpo, as emoções, elas vão clamar por descanso. Quer poupar energia, o cérebro. Ele quer, sabe, satisfazer a carne. Mas o chamado te empurra para a missão. Chamado empurra. Então, é um fogo incontrolável. No versículo 9 ele diz assim: se digo, não me lembrarei dele, e já não falarei em seu nome, é como fogo em meu coração, fogo dentro de mim. Estou cansado de contê-lo e não posso contê-lo. Jeremias quis desistir, ouvindo ele falar aqui, quis desistir. Isso. Mas o chamado não deixou. Fogo que foi derramado sobre ele não deixou. Sabe qual que é a revelação aqui? O fogo não era Jeremias tentando se manter de pé, mas Deus dentro dele não deixando ele parar. Quando você aceita Jesus, Ele faz morada no seu interior. Ele entra e aí Ele vai te sustentar. Jeremias querendo parar, mas o fogo cerrado no peito, a presença de Deus, a natureza de Deus dentro dele, não o deixava parar. Ele continuava, tentava, mas não deixava. O chamado não depende da sua força, mas depende do fogo de Deus que está sobre você, está dentro de você. Ele mesmo que acendeu e Ele mesmo vai manter essa chama, em nome de Jesus. Tem alguém entendendo aqui? Diga glória a Deus. Tem um fogo cerrado. Eu tenho esse fogo, essa chama cerrado no peito.
O chamado é graça que liberta, não peso que destrói. Jeremias se sentia esmagado, mas o fogo não o consumiu. Pelo contrário, o fogo sustentou Jeremias. O fogo sustenta. Não é esse fogo estranho não que o pessoal fala por aí fora. É o fogo do Espírito Santo que nos sustenta, que nos fortalece, que nos liberta. Chamado não é prisão, gente. Quantas vezes eu vi gente falando: ai, então, né? Eu não posso. Não é prisão, gente. É libertação. Chamado é libertação. A chama do Espírito Santo nos mantém vivos. A graça de Deus não nos aprisiona. A graça de Deus nos liberta. Liberta para viver o que você nasceu para viver, para ser. É libertação, é livramento, é reconstrução, é fazer novo, fazer nova todas as coisas. As coisas elas se passaram, eis que tudo se faz novo, em nome de Jesus. Então o inverno de Jeremias foi pesado, mas Deus tinha mostrado em Jeremias que a amendoeira tinha florescido e que vai florescer na sua vida. Deus está mostrando para você hoje, querido, não se apegue às coisas que você está vendo, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então a amendoeira, nós sabemos que foi o sinal que Deus trouxe do que estava acontecendo no sobrenatural, que ia acontecer, Ele mostrou no natural. Deus está mostrando para você hoje que talvez está tudo conspirando ao contrário, mas que vai florescer em nome de Jesus. Ele vai fazer você florescer e você não pode parar em nome de Jesus. Há um chamado sobre a sua vida. O chamado pode ter momento de frio, pode ter momento de dor, de resistência, mas só é o anúncio de que uma nova estação está por vir. É o anúncio de que há um novo tempo chegando. Está frio, está difícil, está seco. Isso está anunciando, uma nova estação está chegando em nome de Jesus. Quem está comigo, celebra o nome do Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, o inverno não é o fim, é só o anúncio da primavera. É só o anúncio da primavera. Pode ir, Ministério de Louvor. Glória a Deus. É só o anúncio da primavera. Chamado não é sobreviver à dor, é florescer em meio à dor. O inverno pode resistir, mas o ramo vai florescer. Porque Deus vigia a sua palavra para que se cumpra. E Ele está vigiando a palavra que libertou você, que vai levar você a viver esse chamado. Chamado não é peso que você carrega, é descanso no Deus que te vigia. É descanso no Deus que te vigia. Então descanse seu coração. Não se apavore. Não se apavore. Deixa Deus conduzir a sua vida. Há um chamado que irá se cumprir. Há um chamado que irá se cumprir. Só se entregue ao Senhor. Entregue-se à palavra. Sabe? Seja cheio do altar. A nossa falha, quando nós falhamos em alguma área da nossa vida, não é não ter dinheiro, não é não estar bem no casamento. A falha é a falta de altar, é a falta de você estar cheio de Jesus. Então se encha cada vez mais dele. Isso não é peso, isso não é prisão, isso é libertação. Se encha cada vez mais, se encha cada vez mais, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, olhe comigo. Coloca a mão no seu coração. Repete assim comigo, diga: Deus, eu sei que eu tenho um chamado. Eu sei que há muitas coisas que divergem no meu dia a dia. Eu sei que parece que estou vivendo no inverno. Parece que está seca as folhas. Pessoas que estão talvez me resistindo. Pessoas que talvez estão me apontando. Talvez eu não vejo, não consigo ver a restauração do meu casamento.
Talvez eu não consiga ver a restauração financeira. Talvez eu não consiga ver a restauração da minha saúde. Mas eu quero declarar em voz alta hoje que eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Em nome de Jesus, foi liberada uma palavra aqui hoje, que a estação estaria sendo mudada, que a estação está mudando. Eu estava no inverno, mas isso é o anúncio de que a primavera está chegando. A primavera está chegando na minha vida. Eu declaro em nome de Jesus, eu vou viver esse chamado. Eu sei que o Senhor vela pela tua palavra, eu sei que o Senhor vela pelo meu coração. Eu sei que o Senhor está vigiando. Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego o meu coração ao Senhor, eu entrego os meus desejos ao Senhor, porque eu quero viver o seu chamado, eu quero viver os teus propósitos, eu quero viver, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero viver, a dor não vai nos parar, a dor não vai nos parar. Os anúncios daquilo que Deus profetizou, declarou, vão acontecer. A palavra do Senhor prevalece, Ele vigia para que aconteça, em nome de Jesus, em nome de Jesus.